Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Papo de Primeira, o podcast da Prefeitura de São Vicente. Então, um recado direto para você. Pare, preste atenção na nossa conversa e siga vendo que a gente tá. Siga em frente. E aí, Pet, tudo bem? Beleza, falou que ia fazer e fez mesmo, hein? Tem que ter uma jogadinha aí. Fala, Kennedy, estamos começando mais um Papo de Primeira. E ó, se você tá acompanhando o Papo de Primeira dirigindo, já tá errado. Tá errado, já lógico. Não pode. A gente preza aqui pela segurança. Então, ó, deixa o celular de lado, depois você dá aquela paradinha para acompanhar o Papo de Primeira, porque o assunto de hoje é trânsito, Semana Nacional do Trânsito. Hoje a gente está recebendo aqui o Alexandre Martins, que é secretário adjunto de Defesa e Ordem Social da Prefeitura de São Vicente. Tudo bem, Alexandre? Seja bem-vindo. Olá, Kennedy. Olá, Pet. Tudo de bom? Vamos que vamos aí, tocar esse muito assunto para falar aí. E também a Viviane Rocha, que é agente de trânsito aqui em São Vicente. Tudo bem, Viviane? Seja bem-vinda. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Como vocês estão? Estamos em plena Semana Nacional do Trânsito. É claro que a gente tem o Maio Amarelo, que é o mês de conscientização, de educação no trânsito, mas eu acho que a educação no trânsito tem que ser o ano inteiro, tem que ser sempre, né? A gente tem que sempre estar lembrando esse tipo de coisa, que é para ter realmente um trânsito cada vez mais seguro, porque infelizmente ainda muita gente perde a vida, muita gente faz coisa errada, e eu acho que a pegada é mais ou menos essa, né, Alexandre? Com certeza, né? As ações de educação de trânsito devem ocorrer durante todo o ano, né? Até durante uma fiscalização você pode fazer uma educação de trânsito, porém no Maio Amarelo e também na Semana Nacional de Trânsito, que é em setembro, é onde há um foco maior, né? Para chamar a atenção dos condutores, pedestres, para sua atenção no dia a dia aí, enquanto motorista, enquanto pedestre, né? É isso. Que às vezes é legal essa educação no trânsito, porque às vezes eu percebo que existem infrações que as pessoas nem sabem que é infração, né? E a gente fez uma campanha há um tempo atrás que eu lembro que, por exemplo, quando o carro está parado no semáforo, a pessoa ir lá ver uma mensagem... Ah, mas está parado o carro, isso não está errado, né? As pessoas têm essa confusão, nem sabem que tá errado, né? Isso acontece muito. Tem mais casos? O que vocês acham, assim, vocês que estão na ponta, vendo isso de perto? Acontece muito. As pessoas, elas cometem as infrações sem perceber. Essa do celular é uma que ontem mesmo ocorreu. Tinha uma moça, ela estava no semáforo, o semáforo abriu, começaram a buzinar atrás dela e ela lá no celular mexendo, sem saber que ela estava cometendo a infração. Eu estava do lado dela, parada, uniformizada, e ela cometendo a infração ao meu lado, sem perceber. Atrapalhando todo o fluxo, sem prestar atenção a isso. Às vezes também o idoso, por exemplo, ele estaciona na vaga de idoso e não põe a credencial. A gente não tem como adivinhar se é idoso ou se é pessoa com deficiência. Então tem que usar a credencial. É uma também que a pessoa às vezes pensa que não está cometendo a infração. Quer dizer, a pessoa quando está... Essa é um grande exemplo, né? Mostra que, na verdade, a pessoa tem que estar 100% com a atenção voltada para aquilo que ela está fazendo. No caso, dirigindo um veículo automotor. Então, assim, largou a mão do volante para pegar o celular, né? Não é porque você está ali, às vezes, sozinha no carro, você tem que estar atenta por você e pelos outros, né? Então... É o tipo de infração mesmo que as pessoas às vezes acham que não dá multa, que não é infração, né? Ah, mas eu não tô oferecendo perigo pra ninguém, né? Porque tem acho que isso que as pessoas pensam, né? Ah, não, tá parado, não tô atrapalhando ninguém. Não, mas na verdade tá atrapalhando o trânsito, sim, né? Ali tá em uma imobilização temporária, né? Então, é que nem ela falou, abriu o semáforo, a pessoa nem viu. E fora o risco também para sua segurança pessoal, né? De repente tá acontecendo alguma situação ali de crime ali, né? Um furto, um roubo, alguma coisa, a pessoa não está ligada e fica vulnerável, né? Que nem a questão de infrações. O código ele é de 23 de setembro de 97, entrou em vigor em 1º de janeiro de 98. De lá para cá, já são 43 alterações. E é o seguinte, a gente sabe que a maioria das pessoas vai lá, tira sua CNH e acabou, não se atualiza mais, né? Então acaba aí ficando defasado, sabendo que de repente comete uma infração sem saber que realmente aquilo é uma infração, né? O código é dinâmico, né? O trânsito é dinâmico, então vive sofrendo alterações, inclusive para os agentes de trânsito tem que estar sempre se atualizando também, é importante, né? Fora as resoluções do CONTRAN, que são cerca de 900, né? Então tá sempre em mutação e as pessoas não estão se atualizando com isso, né? Com certeza. Em 2016 e agora também em 2021, teve 2 leis aí que modificaram bastante, né? Inclusive as questões de pontuação de CNH e tudo mais, categorias da habilitação ali que seriam um monte, né? Quem retirou nova já vai verificar essa diferença. Então é importante o seguinte, é uma autorização ali que o poder público te dá, né? De dirigir, mas você tem que se atualizar até para não cometer infrações e não colocar a sua vida em risco de outras pessoas, né? Vocês acham que, vocês que trabalham com isso diariamente, né? A gente vê
o quanto o brasileiro, de um modo geral, é difícil, às vezes, para seguir certas regras. Vocês acreditam que a educação no trânsito tinha que fazer parte da grade curricular desde os pequenininhos na escola? Como é que é a tua visão, Viviane? Tinha que ser ensinado já? Sim, inclusive vai ter uma alteração, né? Está em andamento essa alteração já? E assim, na verdade já é uma obrigação. Está no Código de Trânsito, né? Mas a educação não inseriu na grade curricular. O que acontece? Alguns professores na rede pública e particular trabalham algumas coisas relacionadas ao trânsito dentro da sua matéria, né? Mas assim, não tem um controle dos órgãos de trânsito e também eu não sei se a Secretaria de Educação, né, se os governos se atentam muito para isso. Acaba entrando como uma aula dentro de uma disciplina. Na matemática, coloca alguma coisa ali relacionada à velocidade, na física ali e tal. Né, a colisão. Mas acho que é senso comum de que lá na frente, quando essas crianças se tornarem adultas, eu acho que a gente vai ter motoristas, de repente, mais conscientes, né? Com a nova lei aí também veio uma obrigatoriedade. Todos os órgãos de trânsito criarem a sua escola pública de trânsito, a IPT, né? Pode ser ou municipal, que nem no município aqui, criar a sua, ou então se juntar com as demais cidades para criarem um consórcio, né? Aí tem que ver como que daqui para frente, como que a gente vai. Já pedi uma análise, inclusive, lá de uma legislação que a gente viu, para tentar levar isso adiante. Mas vai ter que criar, é obrigatório. Isso aí. E a gente está, como a gente abriu o programa de hoje, falando da Semana Nacional do Trânsito, e tem uma série de ações que a Secretaria tem feito, né? A gente falou agora de escola, inclusive englobando algumas ações em escolas. Teve uma ação muito legal de conscientização, que às vezes para chocar, para chamar a atenção, a gente precisa chocar às vezes, né? Com imagens um pouquinho mais duras, mas que fazem parte da nossa realidade dura do trânsito, né? Do dia a dia. Queria que vocês falassem um pouquinho como é que foi planejada essa semana, o que a Prefeitura tem feito para diminuir. Eu sei que tivemos números que caíram, a Viviane daqui a pouco acho que pode falar um pouquinho mais sobre isso, fruto também desse trabalho que vocês têm desempenhado nas ruas. Mas vamos falar dessa semana, o que a SEDUS pensou? O tema desse ano é Juntos Salvamos Vidas, né? E o foco maior nesse setembro, aí, na Semana Nacional de Trânsito, é analisar aí como as fortes emoções, a raiva, o medo, né, e outras emoções aí que impactam no ser humano também podem impactar no trânsito, né, na sua condução, na condução do seu veículo, até mesmo na sua condição de pedestre. E acho que quer falar alguma coisa? Então, sobre essa parte das emoções, até uma coisa que me veio agora, a gente acaba pensando nas emoções negativas, como elas afetam, mas as positivas, às vezes o excesso de euforia ali, de alegria, de segurança, também causam algumas coisas. Eu lembrei de um acidente, acho que nesse dia você não estava trabalhando, a gente ainda trabalhava junto, que estavam saindo de uma festa, então estavam animados, né, felizes, e o condutor era a única pessoa usando o cinto, lembra? Bateu na árvore e a passageira, ela voou, as duas passageiras voaram pelo vidro, uma faleceu na hora ali, ela perdeu uma parte ali da cabeça, e eles estavam felizes. A felicidade ali, o excesso de confiança e de alegria também afetou a segurança ali daquela condução dele e aconteceu esse acidente gravíssimo, né? Conduzir um veículo é uma responsabilidade muito grande, né? Uma máquina muito forte, muito pesada e que leva vidas e tem que estar com uma responsabilidade muito focada. A pessoa tem que estar focada, né? Esse é o grande lance. O excesso de confiança também eu vejo, principalmente com motociclistas, né? Os jovens, principalmente. Não, eu sei dirigir, aí vai, se mete, quer mostrar que consegue passar aqui e ali, acaba o excesso de confiança também né? Confiança é algo positivo, mas o excesso, né? Tudo em excesso acaba sendo ruim. Mas o Peterson tinha levantado a bola, a gente tem conseguido alguns avanços aqui na cidade em relação a dados de mortes no trânsito. Como que vocês estão acompanhando isso? Sim, nesse semestre, se comparado ao semestre lá da pandemia, porque a gente fazer um comparativo com o semestre anterior fica um pouco injusto, digamos assim, porque o fluxo de veículos foi muito menor. Era outro na sociedade, as pessoas né? não se locomoviam. Isso, anterior. 2019, anterior à pandemia, teve uma queda de 40% nos óbitos que ocorreram em relação a acidentes de trânsito. Aqui em São Vicente. Aqui em São Vicente, na cidade de São Vicente. É um número bastante considerável, né? Sim. E uma coisa que chama atenção, que no primeiro semestre de 2019, dos óbitos totais que foram, eu não sei de cor, gente, vou dar uma coladinha aqui, foram 30. 17 foram motociclistas. E neste ano, 18 óbitos é o número total. Então é uma coisa que chama bastante atenção, assim, esse número.
Quais são as infrações mais cometidas, vamos falar aqui do nosso cenário de São Vicente, que vocês costumam no dia a dia? A principal é excesso de velocidade, né? Excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e o celular. São os principais. O número é bem elevado. Somente o excesso de velocidade. Velocidade. Mesmo, pô, a gente está num centro urbano, assim, o impacto de um veículo em alta velocidade numa cidade é muito grave, né? Porque numa estrada não dá para ficar relativizando, né? Agora eu que estou opinando, se eu estiver falando besteira, vocês me falam. Numa estrada, eu acho que o impacto acaba sendo para menos vítimas, vamos dizer assim, não sei. Mas é que o cara se acostumar na rotina dele ficar andando com uma velocidade grande naquela via, a chance dele provocar acidentes é muito grande, né? Na via, geralmente é 50 km por hora, ou as arteriais, eu não sei, 40 km, 50, né? 30, 40, 60 e 80. Mas existe uma padronização aí, país afora, de colocar na maioria das vias 50 por hora. 50 por hora. São Paulo bastante, São Vicente aqui no antigo Tapetão ali, né, na Ayrton Senna, Manuel da Nóbrega, continuando em Santos com 50 por hora, né, então mantém esse padrão. Praia Grande ali, uma boa parte com 50, exceto ali a Ayrton Senna, né, que está com 60. Tanto que foi reduzido na Expressa Sul ali, que era 80, muitos acidentes, e principalmente por causa da questão da ponte dos Barreiros, da obra, foi muito trânsito, aumentou bastante, né, o trânsito na Expressa Sul, então estava tendo muitos acidentes. Então foi reduzida a velocidade lá para 60 por hora, muita reclamação, mas você vê que amenizou bastante essa questão de acidentes lá. Porque a gente pega um dado desse aí, né? São velocidades incompatíveis com a via, que é o que o Kennedy falou, né? E você acaba tendo aí um fluxo de pessoas, você tem uma via, tem ponto de ônibus, tem crianças saindo de escola, tem idosos querendo atravessar, então é realmente uma realidade diferente da rodovia, né? Ciclistas, então, né? Aí entra naquela questão que nem você falou de escolas, daquela preparação que a criança não recebe ali na escola, de uma travessia segura, né? E as pessoas idosas, né? Que acabam com o tempo perdendo a sua percepção ali, né? E então se tornam aí sérios, né, vítimas, né? Que podem ser bastante impactadas pela questão do 50 por hora é uma velocidade bastante considerável para desenvolvimento da cidade, né? Sim. Ninguém vai chegar, nossa, vou me atrasar muito se eu não andar 50 por hora, pô. Não, e sem contar, né, que os acidentes eles impactam ali na sua vida muitas vezes, né, ceifam a vida das pessoas ou as deixam mutiladas, fora o custo aí, o impacto material ali, né, no seu bem, né, o prejuízo material, na verdade, e o prejuízo à fluidez, né, a dinâmica da própria cidade, impacta no transporte público, né, que tem a lentidão, isso quando a via não é totalmente bloqueada, né, ainda mais quando tem vítimas fatais, que aí para tudo mesmo, até tentar arrumar um meio de desviar quando há essa possibilidade, né? Então é bastante complicado. Então os acidentes impactam muito na vida das pessoas no dia a dia e na vida da cidade. Ô Viane, quais são as desculpas mais esfarrapadas que você ouve enquanto agente de trânsito? Tipo assim, eu sei que dá para aplicar a multa sem necessariamente ter que abordar ali o motorista, mas um cara que está no celular, por exemplo, quais são as... Pô, mas foi só 5 minutinhos, tem dessas? Tem muito, né? Tem muito dessa. Recentemente um condutor passou por mim com a criança no banco de trás solta, sem o cinto, ele no celular e ele passou no sinal vermelho. É o combo, né? Combo. É o combo. Aí Deus, camarada. ele me viu, ele passou, Digo, como que é? Música no ele fez Fantástico. tudo isso e olhou pra minha cara. Não deu um tchauzinho, não? Aí ele voltou, ele estacionou e voltou uns 10 minutos depois no local que eu tava e ele veio se explicar. Eu estava atrasado para levar a criança na escola, então eu fiz tudo essa loucura, que foi largar a criança lá atrás e não sei o que. Eu falei, olha, o senhor tem que prestar atenção, porque se o senhor bater o carro, quem vai sair voando é ela. Sim, porque ele tá de cinto, né? Você está de cinto, e ela não. Então atraso, mãe doente, esse tipo de... Amigo do Alexandre. Os amigos. Tu arranja amigo pra caramba, né? A gente me ligou e falou que é teu amigo e tal. Falei, esse é meu amigo, ele já não deveria ter falado isso. Pior então, ainda, né? Então é que ele já tinha não- que saber que tá errado. Olhou né? teu nome no jornal lá numa entrevista, já recortou, deixou na carteira que é pra não esquecer. Não, é engraçado quando há alterações e tudo mais, né? Aí tem gente que já não tá na secretaria há anos. Aí a pessoa, não, eu sou amigo de fulano de tal. Falei, tá, mas ele não tá mais na secretaria. Quando a ponte... A famosa carteirada, né? Quando a ponte estava em Sigipar, era interessante que muita gente vinha dizendo que a mulher estava em trabalho de parto. E pior que era sempre verdade.
A quantidade de mulher passando ali em trabalho de parto foi enorme. Teve uma que a criança nasceu ali na cabeceira da ponte. Quem fez foi uma guarda municipal. A gente lembra dessa história, a gente a gente publicou, divulgou, né? Bem legal. Mas passou muita mesmo mulher grávida lá em trabalho de parto. A gente falou, deixa só pegar um gancho no que o Alexandre falou, as maiores infrações, excesso de velocidade, ultrapassar o sinal vermelho e o uso do celular. Assim, lembrando agora, minha memória mais recente, assim, as grandes mudanças que aconteceram no hábito do motorista, né? Que antes, eu lembro na minha infância, as pessoas não usavam cinto de segurança e não usavam capacete. Sim. Né? E isso meio que é maluco, mas tem aquela lei que emplaca, né? Lei que funciona assim. Vocês veem alguma perspectiva, por exemplo, em relação ao celular? Vocês acham que em algum momento a gente vai conseguir o mesmo nível que a gente conseguiu com o cinto de segurança e o capacete, das pessoas se conscientizarem? O celular eu acho difícil. Mais difícil, né? Cara, você esquece o celular, você volta para casa para buscar. É fatal. Deixou as calças em casa, né? Eu acredito o cara esquece a carteira e não, eu tenho uma opinião diferente. Não acredito. Porque eu vejo muito idoso assim, com cinto, bonitinho, fazendo campanha na rua. Já teve motociclista idoso que veio elogiar, falar da importância de seguir as regras para segurança. Então, algumas pessoas entendem. Eu acho que quem é mais novo vai ter mais facilidade de entender do que quem é mais velho, assim, que vai crescendo, já vai usando o celular e sabendo que não é para usar o celular no carro. E quem é mais velho, assim, se torna um vício, o hábito, né? Isso, de não usar, dar uma bronca na mãe, às vezes no pai, assim, a gente vê. Eu tenho uma visão mais positiva do que você. Você não tem fé no condutor. Não tem problema, o Pablo primeiro é democrático por isso. Eu tenho fé no condutor. A gente não falou das ações, né, na verdade. É verdade. Acabou mudando o assunto. Aí os agentes trabalhando aí entregando os folhetos, né, educativos. Sim. Esse aí já recebeu, uma aula dupla. Uma aula bônus, né? É legal fazer esse trabalho, as pessoas recebem a gente super bem, eles sempre têm alguma dúvida, alguma crítica, alguma coisa assim, o pessoal gosta de conversar bastante. Às vezes encosta e vem conversar com a gente, é legal. A educação é algo que tem que ser constante, né? Ele se ligou que ele estava com a viseira levantada, baixou a viseira. E uma coisa importante, né, que as pessoas falam muito do agente de trânsito é o seguinte, você tem que educar primeiro. Na verdade, a educação de trânsito, ela ocorre no dia a dia, que nem falei, numa fiscalização ela pode ocorrer. E não é porque ele tem que fazer uma educação de trânsito, é uma obrigação do órgão, que ele não vai fiscalizar. Então, o papel do fiscalizador ocorre normalmente, entendeu? Até porque é uma obrigação legal, né? Mesmo porque supõe-se que a pessoa que está habilitada, ela também fez parte da formação dela, né? Então... E é aquilo que a gente falou no começo. Na verdade, deveria se manter atualizada. Isso. Né? Não se mantém porque não quis, porque isso aí está nas redes sociais, está nos sites da Senatran, né? Da Secretaria Nacional de Trânsito, fora a imprensa que sempre divulga as atualizações. Cidadania é isso, né? Ficar atento aos deveres também, né? Não só aos direitos, né? Se atualizar, saber como viver bem na sociedade, né? E o trânsito é algo que está o tempo inteiro na nossa vida, né? A gente precisa se deslocar, a gente tem que saber como fazer direito. Né? É uma disputa por espaço, né? A questão de trânsito é uma disputa por espaço, seja para realmente estar ali conduzindo, dirigindo, ou numa vaga de estacionamento. Quantas brigas a gente não visualiza aí, né? Em relação à vaga de estacionamento, dentro de shoppings e tudo mais, né? Eu acho que eu vejo o trânsito muito como um gargalo assim da vida, do dia a dia. Eu acho que é mais ou menos o que acontece no estádio de futebol. Eu brinquei outro dia, mas é a realidade, né? O cara que vai pro estádio de futebol para brigar, para ficar xingando, o cara às vezes está descarregando ali a frustração dele. O cara briga com a mulher, briga com o patrão, tá no trabalho que não gosta, aí o cara vai pro jogo de futebol que é para descarregar, né, toda a frustração dele. No trânsito eu acho que acontece mais ou menos a mesma coisa. O cara, a hora que senta ali na frente do volante, ele meio que se sente empoderado, ele quer sair rasgando no trânsito, que ele quer brigar, ele quer xingar, perde-se qualquer nível de paciência. E a gente tem que ficar educando e conscientizando esse motorista a todo momento, né? E às vezes perde assim o senso de coletivo, né? Faz uma coisa que prejudica todo mundo para ele ter aquele bem dele e desconta às vezes na gente. A gente está ali tentando organizar, né? Na verdade, o nosso papel é um papel de organização. Exato. Tudo que a gente está fazendo ali é para organizar, para ficar mais seguro.
E aí eles ficam com raiva porque tem que seguir a regra. Não quer seguir a regra porque ele está com pressa, porque ele quer estacionar, descer, ele quer fazer um drive-thru de tudo. Todo mundo tem um motivo, né? Ele quer estacionar na porta de tudo, ele não pode estacionar e dar 2 passos, sabe? Mas se fosse ele querendo passar, aí ele acharia ruim a pessoa estacionada no caminho. Se colocar no lugar do outro. Isso. Que falta muito. Isso. Todo mundo acha que a situação dele é só dele, é rapidinho, Isso, né? Aí se deixa justamente. todo mundo, não dá. Daí... Uma vez aqui, até eu estava do lado da prefeitura, aquela vaga de idoso era no domingo, aí o cidadão chegou para mim lá, ele estacionou a vaga de idoso. Não, de deficiente, pior, de deficiente, pessoa com deficiência, né? Aí eu fiscalizei, daqui a pouco ele veio, continuei ele na esquina. Ah, mas hoje é domingo. Hoje é domingo. Eu falei, tá, o que tem? O deficiente não sai de Deficiente domingo, não né? tem. Eu falei, o deficiente Ele deixa ele de tem que ter ficar em casa, deficiência. no deficiente, domingo. sábado, domingo, feriado, ele fica em casa. Não, mas é domingo. Eu falei, tá, você ouviu a placa? Domingo tá exceto domingo? Não tá, então. Tem que cumprir o que está na sinalização, né? A gente tem uma particularidade aqui em São Vicente. Eu estava vendo aqui alguns trabalhos que foram realizados no Maio Amarelo. E eu lembro que foi feita uma série com vários vídeos. Ficaram bem divertidos até. Ficaram bem legais, inclusive. Tá aqui, ó. Um era o motorista do Zap, que é a questão de usar o celular. E aí eu tô vendo um aqui que era o folgado da bike. A gente tem uma particularidade em São Vicente que é o grande número de usuários de bicicleta. Quem passa ali no Itararé, tipo 6 horas da manhã, 7 horas, vai ver um mar de gente, né, de trabalhadores usando pedalando ali. esse meio de transporte que é maravilhoso, porque está envolvido com saúde, com questões ambientais, né, o meio ambiente e tal, mas é importante frisar que o ciclista também é parte integrante do trânsito. Sim. Então ele também tem regra para seguir. Como é que é essa questão? Ele tem que se entender como parte integrante do trânsito. Há essa preocupação também ali de orientação de vocês? Como é que é feito? Sim, é um veículo como os outros, só que ele é de propulsão humana. Ele tem que seguir as regras de todos os outros veículos. Andar na mão certa, respeitar o semáforo. Se ele quiser usar a faixa de pedestre, ele tem que desmontar da bicicleta. Só que o que acontece? Para orientá-los é um pouco mais difícil. Eles são um pouco mais resistentes, a maioria deles. Mas é muito importante andar de bicicleta, que isso fique bem claro. Eu quero mais pessoas andando de bicicleta. Eu acho que passa muito por essa sua fala, Viviane, porque ele fala assim, eu tô na bicicleta, eu perto de um carro, quem sou eu, né? Mas ele também, ele tem que entender que abaixo dele tá o pedestre, né? Que eu acho que é a parte mais fraca aí desse... E que ele seguir as regras é importante para ele. Também. Senão ele se põe em risco. Exatamente. Às vezes eles querem andar na Avenida da Praia, por exemplo, tem a ciclovia para ser utilizada, e eles querem andar no meio dos carros, no meio mesmo, como se eles estivessem de moto, cortando. Às vezes na calçada Na também. calçada, as pessoas têm que desviar. Então, é importante eles entenderem. A gente conversa bastante, sabe? Tenta, mas é um público um pouco mais difícil de atingir. Os que respeitam, eles já respeitam, os que não respeitam. O que acontece? É baixada por ter essa geografia plana, né? Mobilidade ativa por bicicletas, né? Ela é bastante grande aqui, né, na região, né? São Vicente estima-se aí cerca de 150 mil ciclistas que transitam ali, somente na parte do Itararé por dia. Então, o impacto é grande, né? Mas... a gente executa ações aí de conscientização, estamos melhorando as ciclovias aí da cidade, a gente cobra também da MTU, porque para quem não sabe, aquela ciclovia que beira ali o VLT, ele é de responsabilidade da MTU, então quando tem algumas situações ali de o pavimento que está ruim, sinalização a gente cobra, né? Parte do semafórico, do pedestre também. Tanto que tem o semafórico do pedestre, então ele tem que respeitar também quando está vendo. É outra parte integrante do trânsito, né? Sim. Uma coisa que eu lembro que ficou marcado para mim é que o veículo maior sempre tem que proteger o menor. Ó, tá vendo? Decorei. E aí acaba que assim, na ponta tem o pedestre. E aí o ciclista ele tem que proteger também o pedestre e respeitar, né? Sim. Que é o que acontece muito aqui em São Vicente, que eu vejo as pessoas pedalando na calçada. E até o caso desse vídeo do Folgado da Bike, eu lembro que o vídeo era na Praça Barão, né? Ali acontece passando bastante. E aí é uma questão de conscientização também. Será que talvez eles acabam sendo um pouco mais, que nem no caso, folgado, porque eles sentem mais... não tem uma placa, algo para fiscalizar, alguma maneira? Eu acho que eles são exigentes, são bastante exigentes, né? Querem ciclovias, querem melhorias, querem bicicletários e tal. Mas... com certeza, como não dá para fiscalizar aí com placa ali, que não tem a identificação do veículo, né?
Então acho que acaba facilitando aí com que haja um abuso. Né? Eu já fui atropelado por cachorro, tá? Cachorro? Cachorro? Tá na minha irmã um dia. Essa é nova, hein? Tomei um capote quando eu olhei. Anotou a placa? Depois que eu levantei. O cachorro, cara. Mas Cachorro. você tava de bike? Eu tinha saído do carro, tava pegando uma coisa no meu filho tava pegando uma coisa no porta-malas, eu tava de lado. Um pouquinho do lado do carro. O cachorro vieram latindo um atrás do outro, sei que um passou, pegou e tomei um capote, me jogou no chão mesmo. Tô rindo aqui, né? Os caras se machucou, né? Eu fui a produção colocando o vídeo, eu achei que tinha um vídeo dele tomando um capote do cachorro. Eu falei, sério, foi atropelado pelo cachorro. Isso aí faz parte da campanha, né? Esse. Tá no Instagram da prefeitura. Isso. Ela tá orientando. É nosso amigo Dida aí. Agora é importante a gente deixar claro, né, Alexandre e Viviane, que a prefeitura tem todo esse trabalho, né? Tem gente, de um modo geral, que a gente está falando, o pessoal não gosta de ter as suas falhas apontadas, mas é importante todo esse trabalho de conscientização, mas é importante dizer que a prefeitura também tem feito o possível para melhorar o trânsito de uma maneira geral. Eu sei que era uma cobrança antiga, a questão ali, vou dar um exemplo aqui da pintura de solo ali no Itararé. E finalmente saiu, né, Alexandre? Sim, bastante cobrança aí desde o ano passado, cobrança dos nossos vereadores, cobrança do nosso prefeito, da população como um todo, seja por e-mail, ouvidoria demais, né? Bastante, e uma cobrança justa, estava ruim, somente em dia de chuva, só que a gente estava contratando uma pintura de melhor qualidade, com uma resistência maior, né, que vai ter uma durabilidade grande. Então por isso que demorou, né, que é a pintura termoplástica extrudada. Ainda não está concluída, a gente está, inclusive anteontem, o pessoal foi para lá fazer aí algumas faixas de pedestres ainda que estão faltando, ainda faltam algumas. A gente teve muitas chuvas na região nos últimos tempos, né? Aí é Antônio Merique, né? Também passou por trecho da Antônio Merique, essas pinturas novas? A Antônio Merique foi... Essa foi no início do ano passado. Né? Em junho do ano passado. Aquele semáforo ali com a Diego Pires de Campos. Perfeito. Uma cobrança antiga também da população. Fez uma diferença danada em aquele semáforo, né? Diminuiu hoje bastante. A gente não tem nem mais um acidente, a gente constatou lá. Não. Eram muitos, né? Não houve óbitos, mas eram colisões graves que existiam lá. Aí o Itararé. Você vê como estava antes, né? Essa é a do Itararé. Foi feito de madrugada, né? É importante frisar aí que é para atrapalhar menos aí a população. A gente ali na Secretaria de Comunicação, muito né? legal, né? O Kennedy é motociclista, né? Enfim, a gente comentava, né? Que a gente falou, caramba, o Itararé tá precisando, porque se saía ali da Presidente Wilson, entrava no Itararé, você meio que se perdia, não sabia em que faixa, onde estava a faixa para você se manter. Faz muita diferença. E aí, que nem eu falei, a gente não concluiu ainda, né? Vai pintar as vagas de estacionamento, reforçar. Olha, até aparece, né? À noite, olha que visível. E essa pintura, ela dá uma refletida à noite, ela fica mais fácil. Sim. Ela é uma tinta parece meio emborrachada, né? Ela tem uma espessura diferente, né? Ela tem uma durabilidade bem maior, essa tinta. Legal. Um dos motivos ainda de não ter feito antes era porque, é até legal para o pessoal saber, acho que na época da pandemia teve uma dificuldade maior da produção de insumos, sim, né? Sim, inclusive, né, a gente foram aí, foi bem tenso, bem complicado aí, porque empresas faliram, né, empresas de produção, inclusive a que a gente contratou, ela também teve um problema, atrasou a entrega, né, foi restabelecido. A gente já está fazendo uma nova contratação já para não passar mais por isso, sem contar a questão dos valores, né? Tipo, triplicaram os preços. Então isso causou um desequilíbrio bastante grande aí nos orçamentos das secretarias de trânsito país afora. Isso. E eu percebi que isso não é uma exclusividade nossa. Essa dificuldade foi de muitas cidades, assim. Sim. Muitas cidades aconteceram isso também e agora que estão conseguindo reorganizar, né? Porque a pandemia bagunçou todos os setores, né? Legal que a gente está vendo esse serviço sendo feito à noite para gerar o menor impacto possível, porque ali é o fluxo grande. A gente vai fazer outras vias aí também, o centro, né? Avenida Prefeito Zé Monteiro. E também a gente fez um convênio aí, assinou um convênio com o Detran São Paulo, né, através do governador Rodrigo Garcia, aí, que disponibilizou 5 milhões para a cidade, o programa Respeito à Vida. E são várias intervenções de sinalização viária, são 10 escolas com sinalização de área escolar, Avenida Antônio Merique, sinalização da Antônio Merique, Presidente Wilson, Avenida Quarentenário, mais alguns semáforos que serão trocados, que estão meio ruins aí, né? Tem dado algumas panes, então também serão trocados. Ciclovia
do Itararé vai ser sinalizada também ali, toda repintada. Legal. O departamento de trânsito, eu sempre percebo que é muito... O departamento muito ágil, né? Tem que ser muito ágil, né? O problema não pode ficar demorando muito para ser resolvido, né? Sim. Eu lembro, assim, algumas vezes até já comuniquei, Alexandre, tá caindo aqui, eu percebi que tá caindo em horas, questão de 1 hora, 2 já tá resolvido, porque é um problema que pode ficar pior, né? A segurança está envolvida, né? Quando a sinalização está deficiente, pode causar um acidente. Porque a pessoa não interpreta direito o que acontece. E uma placa caindo também pode cair em cima de alguém. Aproveitando esse gancho das placas, estou vendo aqui na minha colinha, ó, 575 placas novas instaladas desde o início da gestão em 2021. Isso mostra realmente a preocupação de estar reforçando a sinalização também, né? Para dar... para orientar o motorista, né, e ter cada vez mais um trânsito seguro, né? Sim, é importante, né, a substituição de placas que estão deterioradas. Só que a gente tem um problema muito grave aqui na cidade, né, não sei nas outras, mas aqui na cidade é furto de placas, principalmente quando se proíbe ônibus e caminhões. A gente vai lá, coloca, instala a placa, às vezes no mesmo dia ela é retirada, né, furtada. Bom que agora tem um CCO, de repente... Ajuda, né? Vai dar um reforço aí, logo a gente capta uns flagrantes tem aí. Tem aí que às vezes, né, acabam guardando, que a pessoa às vezes arranca ela e joga, né? Aí tem município que guarda liga pra gente, ó, tem uma placa aqui e tal, a gente vai lá retirar. São próprios motoristas querendo tirar, não é nem por vandalismo apenas, é só para se beneficiar da não sinalização. Você não pode fiscalizar, né? Então, complicado. Que absurdo. E aí, falando agora um pouquinho, eu acho que talvez tenha sido a ação mais longa, né, que vocês executaram em relação ao trânsito, que foi a Operação Sigpare na Ponte dos Barreiros. Queria que vocês conversassem um pouquinho sobre... Imagina que foi um trabalhão, desafio, né? Um ano praticamente, né, de operação para manter a ponte andando. Sim, ali. Foi bem complicado aí, né? Eu já tinha enfrentado enquanto agente de trânsito, né, que sou, né? Junto com a Viviane, que a gente era coordenador e sub. E a gente já ficou lá, ficou 9 meses, né? A gente ficou 9 meses. Foi na primeira fase. Aí depois abriu ali um tempo e tal, amenizou um pouquinho. Ficamos na época que ficou totalmente interditada, que foi bem tenso, né? Bem tenso. E depois na nossa gestão, né, quando começou a reforma total da ponte, a gente implantou aí o Pare e Siga novamente, colocou semáforos, determinação do prefeito Caio para que a ponte não fechasse, isso é importante frisar. Foi importantíssimo. Conversou com a empresa Jatobeton, né, falou que queria que a obra fosse executada causando o menor impacto possível na vida das pessoas, ou seja, que não houvesse a interdição total da ponte. A gente montou uma equipe lá que se dividiu diuturnamente, mas aí a Viviane pode falar mais porque ela fez parte dessa equipe, teve mais experiências do que eu lá. Então, essa equipe, no início não tinha essa equipe, né? Todas as equipes estavam revezando lá. Só que como era um serviço muito complexo, que envolvia os outros cruzamentos, né? Acabou que ficou decidido de ficar sempre a mesma equipe. Até para criar um padrão, né? Para criar um padrão de tempo. De operação, porque tinha... Por trás, assim, tem toda uma organização que a gente precisa fazer. O condutor ali, ele não percebe, só que a gente contava o tempo. A gente sabia que no horário de pico, se deixasse 8 minutos, acontecia uma coisa, se deixasse 10, acontecia outra. Às vezes tinha interferência dos veículos de emergência, aí causava muito transtorno, porque não é só o tempo de atravessar. Atravessa, aí tem que terminar a travessia, demorava 2 minutos. Então, cada interrupção a gente perdia 4 minutos de tempo. 4 minutos para eles, às vezes, parecia 40. Às vezes, eles vinham falar pra gente, nossa, tá fechada há quanto tempo? 40 minutos? Não, 4, 10. Sabe, as pessoas tinham uma sensação muito ruim. E a gente tinha que interferir nos outros retornos, sabe, aquele retorno da Gervásio. O pessoal vinha da Imigrantes. Foi feita aquela interferência para reduzir um pouco o trânsito. E foi, assim, bem complexo, mas foi um trabalho até legal de fazer, foi uma coisa diferente, uma experiência bem diferente pra gente. Case de sucesso, né? Dá pra cravar, assim. E no início foi um pouco confuso, mas aí os próprios condutores foram entendendo, também foram respeitando mais, eles foram ficando mais pacientes, assim. Eles perceberam que a gente estava ali fazendo o melhor possível para eles. Tava todo mundo, na verdade, trabalhando para minimizar aquele transtorno que já era de tempos, né? Imagina essa obra durou 12 meses, né? Foi entregue ali dentro do prazo. Se tivesse que paralisar a ponte por completo, o caos que ia ser o transtorno. Assim, de repente até a interdição total acabaria antes.
Provavelmente sim. Só que o caos que ia causar na vida de todas as pessoas ia parar total, né? exatamente. A gente quantidade sabe de o veículos de sofrimento. emergência que passou por lá foi enorme. E- Então precisava estar Sim. aberto para aqueles veículos passarem. E muitas vezes também impactava quando quebrava veículos, né? Sim. Vários Na veículos ponte. quebraram, né? Sim. Direto, Poxa. direto. E no fim também da obra teve que fazer algumas interrupções momentâneas, assim, completas 100%. Aí o pessoal tinha um pouco de dificuldade de compreender. Tinha que ir lá conversar, explicar, porque eles se juntavam, buzinavam, xingavam. Tinha que ir lá, olha, estão lá no meio da ponte, não dá para liberar, porque eles não veem nenhum outro veículo passando. Aí eles ficavam um pouco impacientes. Quem tava no outro sentido, né? Isso. E também é importante, Porque é distante, né? Não enxerga, de uma ponta não enxerga a outra. é importante frisar também que quando havia necessidade de inversões de sentido, né, da pista de serviço e pista de trânsito, eram feitas de madrugadas, né, elas eram feitas de madrugada para causar o menor impacto, né, na vida das pessoas ali. Era, né, a própria SECOM noticiava isso, né, o pessoal ia tentar evitar, mas eu acho que foi um sucesso aí. O secretário Paulo Fiameng tocou essa obra aí como ninguém, empenhou todo mundo, cobrava, Alexandre, o GCM, comandante e tal, né? Todo mundo ele coordenou com maestria ali. Com certeza. E agora com a ponte pronta tem uma outra questão, né? Que é a fiscalização dos caminhões. Sim. Como é que tem sido essa fiscalização lá? Então, o pessoal não fica em tempo integral, né? Existem as rondas e algumas paradas também ali de estacionamento ali naquela ilhazinha que tem ali onde fica o totem. E o totem também acaba ajudando. A gente não fiscaliza pelo totem, mas a gente consegue observar se tem muito trânsito de caminhões em horários que os agentes não estão lá. Mas aí é proibido caminhões acima de 3 eixos. 3 eixos, ou né? 45 toneladas. Deixar sempre frisado isso aí, né? Isso é importante. E aí as pessoas falam, mas a ponte não suporta 45 toneladas, o meu caminhão tem 6 eixos, mas ele pesa 10 toneladas. Mas um dos motivos é para não causar impacto no sistema viário da cidade. Porque senão as pessoas vão começar a desviar lá com suas carretas, com cargas rodovia, super pesadas da rodovia, para não pagar o pedágio, vai transitar por dentro da cidade. Vai causar um impacto muito maior dentro da cidade para as pessoas que aqui residem. Né? Acaba com asfalto, vias, arranca fio. Acaba com asfalto, risco de acidente maior, né? Sim. E nesse trecho aí, tanto do lado insular quanto da área continental, se ele vier e quiser pegar a rodovia novamente para imigrantes, ele vai passar por dentro do bairro Náutica 3, Pompeba ali, onde tem várias escolas, né? Então o risco de acidentes aí é grande, né? Mas no dia a dia, durante a fiscalização, pelo que eu tenho notado, eles estão respeitando, sim. É. Eles perguntaram bastante pra gente antes da liberação, a gente tirou dúvida de muita gente. Eles paravam, perguntavam, vai poder passar caminhão? Aí a gente explicava, sim, não, o porquê, né? Que ele explicou, a gente explicava bastante. Então é uma coisa que não tem acontecido muito, não ocorre não deles passarem. A ponte dos Barreiros eu tenho para mim assim como um exemplo de ótimas decisões e ótima execução em tudo que foi feito assim, né? Desde a decisão do prefeito de não fechar o trânsito totalmente foi importantíssimo. A escolha todo o processo que levou à escolha de uma empresa que competente conseguiu executar a obra durante o prazo. O Paulo Fiameng que ficou direto, assim, focado na principal obra da cidade. Vocês que montaram uma equipe fixa, que trabalharam fixadamente direto na ponte também, que transformou isso numa rotina que as pessoas, quando entenderam como funcionava, fez isso. O fluxo ficou normal, né? Claro, é ruim para todo mundo, mas foi muito pior quando ficou fechado totalmente, né? Então, cara, eu aprendi muito, assim, eu sou prova de que vamos fazer um teste de carga, etc, e a liberação vai ser tal hora. Mas aí conseguia fazer o teste antes, já tenta comunicar o mais rápido possível pra gente liberar. Então, assim, todo instante que pudesse liberar pra população foi feito, assim. Eu acho isso um exemplo, assim, queria aqui agradecer e dar os parabéns para vocês que fizeram parte disso, porque foi, assim, excepcional, assim, foi sensacional. Parabéns mesmo, assim, pelo trabalho de vocês na ponte aí. Rasgação de seda aqui. Foi mesmo. Não, porque foi incrível, é muito complexo, né? Sim, é muito sim, complexo, sim. não é Assim, fácil. os agentes lá, eles não foi fácil. Foram Era guerreiros, né? sol, chuva, Sim. frio, calor, mosquito. Falta de luz à noite. Né? Até melhorar, trocar a iluminação, né? Ficou um tempo. Eu lembro que teve o Falta dia de da queda de transposição energia mesmo.
do encanamento da Sabesp Sim, também, foi outro também, dia importante ali. Mas o importante que frisar aí, né, que o prefeito, quando a gente conversava, e também o secretário Paulo cobrava a empresa, aconteciam, né, melhorias, a própria cabine, né, que era uma cabine de madeira, a gente demonstrou que era ruim, porque a gente estava exposto, ali, principalmente de madrugada, então a empresa foi lá, instalou uma cabine nova ali, de policarbonato, né, com cobertura, tudo certinho, com vidro, deu para colocar iluminação e tudo mais, então foi um trabalho aí feito a muitas mãos, né, que deu foi certo. um sucesso, que deu certo e causou o menor impacto possível na vida das pessoas, né. Eu acho importante também lembrar que por causa disso, a equipe que fazia toda a fiscalização, todo o resto do serviço ficou muito reduzida. Então eles trabalharam em dobro também, na verdade. Todos os agentes trabalharam muito nesse período. Impacta na equipe inteira, né? Uma parte ficou destacada para cá, então muda para cá. Isso. Importante também a parte de segurança aí da GCM, da Polícia Militar, né? Infelizmente a gente teve o óbito lá, né? O homicídio do policial, né? E você vê como era um local de risco, então foi difícil ali no começo, o pessoal ficou com medo, né? Mas no final aí acabou que entregue antes do prazo e Legal que vocês com saíram, qualidade, né? Até pegando esse case de sucesso que foi a ponte, né? Vocês saíram de um case de sucesso para entrar em outro também, que a gente já pode considerar outro case de sucesso, que é o transporte municipal, que tá sob fiscalização de vocês, né? Sim, tá lá na secretaria. E a gente já viu, assim, em pouco tempo que a Sou São Vicente, né, ou Sansetur, empresa nova, algumas mudanças, algumas novidades, coisas que não tinham, né? Quer dizer, treinamento, né? Eu lembro que há poucos dias teve um treinamento de imersão para a utilização dos elevadores lá para deficientes físicos, em que os motoristas foram inseridos para viver na pele a realidade, né? A dificuldade de um cadeirante, por exemplo, que utiliza o transporte público, né? Agora teve essa questão do óculos aí, dos óculos, né, para mostrar a questão da embriaguez. Está tendo essa preocupação de ofertar um serviço bem melhor, né, para o vicentino, né? Com certeza, com certeza. E assim, tudo que a gente, de repente, tem ideia e conversa com a empresa, ela aceita ali, se predispõe a implementar, né? Teve essa questão das pessoas com deficiência, não foi só a questão, teve um problema antes, no começo, o pessoal não estava conseguindo realmente operar os elevadores, que eram diferentes do que eles tinham. Era outra tecnologia. Sendo que a maioria não estava funcionando da outra empresa. Isso que eu ia falar. A verdade é que na antiga empresa nem funcionava. Eles não sabiam porque não funcionava mesmo. Além de ser diferentes, né? Então, eles tiveram uma dificuldade, mas na primeira semana a empresa já parou ali, sábado, domingo, treinou todos ali, então capacitou para a operação do elevador. Só que essa proposta desse treinamento de imersão foi levar ali o motorista, demonstrar para ele a dificuldade que as pessoas com deficiência têm. Né? Porque às vezes, não sei o que e tal, eles têm uma dificuldade. Se você não encostar o ônibus direito ali próximo da guia da calçada, você vai atrapalhar ali o acesso do cadeirante, ou até mesmo daquela pessoa que não é deficiente permanente, mas é temporário, em razão de uma perna quebrada. Né? Tanto que eles utilizaram a cadeira de rodas, utilizaram uma venda para simular a deficiência visual e também amarraram a perna de um deles e colocaram 2 muletas para ele subir o ônibus. Esse acho que foi o que teve mais dificuldade. Mas é bom, né? A gente acaba se tornando ali no momento para eles, né, algo até inusitado, mas é bom, porque no dia a dia do trabalho cria essa empatia e ele acaba se colocando no lugar do outro, né? Que eu acho que é importante, né, Viviane? É muito importante eles terem essa visão de se colocar no lugar do outro, porque senão eles conduzem ali só para eles mesmos, né? Tem que lembrar que eles estão transportando um monte de gente e o ônibus em si não é como o nosso carro que tem airbag, cinto de segurança, então eles têm que ter uma atenção ali pela segurança, em né? dobro. E é importante aí que nem, né, do novo transporte. Eu costumo comparar muito em relação aos processos de ouvidoria. Em relação a outra empresa, minava, assim, eram muitos, né? Hoje, acho que eu recebi uns 5. Mas esses 5 eram coisas pontuais, na verdade, pessoa pedindo uma linha específica, ou seja, de repente tem uma demanda pessoal, só que a gente tem que lembrar que uma empresa, ela trabalha por demanda total ali, né? De passageiros, né? Eu não vou atender, não dá para atender uma pessoa em detrimento de outras, então tem que ter a demanda pelaquela linha, né? Coisa que a gente está com estudo em andamento, né? Para a nova licitação, porque a gente tem que lembrar que a gente está com uma contratação emergencial, né? Sim. De 6 meses. Então a gente iniciou um estudo aí, uma empresa conceituada também, que vai preparar toda a nova licitação do transporte municipal.
E esse feedback vem na ouvidoria, já dá para sentir pelo número de documentos que chegam. Agora, sente na rua também as pessoas falando? Certeza. As pessoas veem mais ônibus, né? E também falam, alguns conhecidos, né? Família acaba falando, putz, eu vejo ônibus direto e tal. O pessoal tá até estranhando, né? Eu não estava acostumado. Não, facilitou demais e mostra um trabalho sério sendo feito, não só por parte de vocês, mas por toda a gestão, né? De fazer com que as pessoas recebam de fato o serviço que elas têm direito, né? Sim. E aí foi... Não, quando começou a Sul São Vicente, quando saiu a antiga empresa, foi um impacto realmente, assim, andava na rua e, nossa, eu nunca vi tanto ônibus aparecendo, tanto... Né, e amarelo, super bonito. Sim, são ônibus novos, aí, com no máximo 8 anos de uso. É. Com ar-condicionado, né? Então, com acessibilidade, todos eles, né? Com ar-condicionado e acessibilidade. E logo a empresa já está finalizando, provavelmente aí nos próximos dias, o aplicativo vai ser disponibilizado, né? Que ela tem que fazer a marcação de pontos e tudo mais. Um GPS, isso, né? Um GPS e tal. Então, logo isso aí deve estar disponibilizado para a população. Recentemente criticaram aí que quebrou o ônibus era novo. Eu estava trabalhando, estava na rua no dia que o ônibus quebrou, estava ali do lado, por coincidência, e foi super rápida a solução. Quebrar acontece, né? Qualquer veículo quebra. Eu acho que o importante é eles saberem solucionar, né? Ter um outro ônibus. Foi muito rápido. Então, o importante é isso, muito porque rápido. Existem 5 ônibus reservas, né? São 5, então, né? Por isso que a substituição ocorreu rápido. Coisa que antes não tinha nem ônibus, né? Não tinha nem o total, né, o que era necessário, agora a gente tem os reservas. E é rápido Foi rápido. É acionado, hoje, já vai lá, substitui. Hoje, a gente tem uma empresa aí realmente que é do ramo, conceitual. Sabe o que está também. fazendo. Há anos, há 30 anos no mercado, né? Se não me engano, 30 anos. Eu não sei quantos guinchos eles têm, mas a remoção também eles foi super rápida. Eles usam o cambão, né? Ônibus. Foi o outro ônibus. Bom, vocês sabem que a gente aqui não corre no trânsito, mas a equipe corre aqui nos bastidores. A gente estava falando aqui dos óculos de realidade virtual, e muita gente entrou aqui na página do Papo de Primeira com curiosidade para saber como é que funcionava. Parece que chegaram já vídeos aí, né? Vamos ver o pessoal usando o óculos de realidade virtual. O pessoal perde totalmente a noção. O óculos que tá caindo que vai derrubando. Que simula embriaguez. Isso, simula embriaguez. Eu falei realidade virtual. Só na verdade na realidade virtual. Uau. A pessoa fica até abismada, né? Olha. Agora você imagina a pessoa sob esse efeito dirigindo um carro. Pois é. E geralmente o cara que está nesse efeito, saindo daquela balada, daquela festa, também já está com excesso de confiança. E aí juntou tudo isso aí no pacote, acaba resultando em tragédia, né? Coisa boa não vai dar, né? Essa aí é a Vitória, né, Gui? Essa é a nossa jornalista lá da Secom, que foi cobrir a reportagem hoje e aproveitou já para sentir na pele. Imagina a agilidade no trânsito, olha né? só quanto tempo ela está demorando. Aí ela vai ter que andar em cima da faixa. Vamos ver, olha lá. Já pisou fora, já quase caiu. Muito legal essa iniciativa aí, ó. Segura. Muito legal essa iniciativa aí, que foi aberta ao público e agora está sendo feita especificamente com os profissionais da Sansetur. Muito bacana. Esse ano vai ter ação de novo no Festival da Primavera? Começa o Festival da Primavera? Dia 23, né? Começa, né? A gente pode programar sim, com certeza. Foi um impacto muito legal, né? A molecadinha gosta. Gera um impacto muito interessante. Acaba educando através da experiência, né? É uma maneira diferente de educar, né? A experiência é uma maneira interessante de educar, né? Eles estão se divertindo ali, mas é uma coisa que eles vão lembrar, né? E assim, que nem a gente que é profissional do trânsito, a gente não sabe tudo, né? Muitas vezes gera uma dúvida. Eu costumo dizer que a gente aprende mais às vezes na dúvida, porque é o seguinte, você vai pesquisar. Eu aprendi muita coisa na área de trânsito pesquisando. Eu gosto, né? E às vezes numa conversa ali, você pergunta, de repente eu não sei, vou te falar, não sei. Na hora, hoje é mais fácil com o celular, você consulta, né? Ou então você vai depois, consulta outras pessoas, ou a própria legislação quando é possível. Vamos ver se ele estuda mesmo. Quando que foi inventado o semáforo? 1868 em Londres. O cara é fera demais, mano. E aqui no Brasil? Né, o primeiro é em 1868 em Londres, lá na praça onde tem o Big Ben, né? No Brasil foi em 1935, na região do Brás.
Cara, Olha. toma. Eu achando que eu ia pegar, não na deu. ponta da língua. O cara tá preparado mesmo. Tá. Kennedão, tem pergunta chegando aí. Olha teu celular aí, ó. Boa. A gente vai caminhando aqui pro final do papo de primeira, mas como já é de praxe, a gente faz algumas perguntinhas que o público manda, algumas curiosidades, algumas dúvidas, né, que o pessoal tem. E chegaram algumas aqui que a produção separou. Essa chega a ser engraçada. É mais ou menos aquelas desculpas que você ouve. Posso parar 5 minutinhos no local proibido para estacionar só para resolver uma coisa rápida ou não? Não pode. É proibido parar e estacionar por algum motivo. Essas placas, elas não são colocadas à toa, né? Aliás, o pessoal algumas pessoas têm dúvida. Quando tem o E só com um corte e tem aquela placa que são os dois cortes. Um é proibido estacionar e o outro é proibido Proibido parar e estacionar. Parar Você e não pode nem estacionar. pensar em Então, encostar ali. nem pensar esses 5 minutinhos, né? E sem contar que as pessoas têm mania de ligar o pisca-alerta, né? Sim. Quando ela liga o pisca-alerta, Ela na chama minha visão, atenção. ela tá falando, ó, eu sei que eu tô cometendo uma infração. Porque se fosse local permitido, por que eu vou ligar o pisca-alerta? Exatamente. E mais uma coisa importante, parar é só o tempo necessário para embarque e desembarque. Não pode parar e ficar esperando, não é para parar e descarregar e carregar. Quem embarca e desembarca é passageiro, objeto não. E uma outra situação também aí, às vezes a gente ocorre no dia a dia, a pessoa tem a credencial de idoso, mas a vaga está ocupada. Aí ela quer estacionar a vaga de deficiente ou vice-versa. Não pode. Cada credencial na sua vaga correta ali. E lembrando que a credencial é da pessoa, não é do veículo. Antigamente você tinha um adesivo no veículo, né? Hoje é uma credencial, você usa ela no território todo, né? No território nacional todo. Acho que tem até uma pergunta aí sobre isso, Kennedy. Dá uma olhadinha aí. Qual que é? Posso... Essa aqui? Não, essa aqui, ó. Essa aqui. Essa acho que vai muito ao encontro do que o Alexandre falou aí. Sou condutor Isso. e minha filha é PCD. Tenho direito a utilizar a vaga de estacionamento? Ela tem direito, né? A filha tem. Se ela tiver com a filha, sim. Tá. Ela tem que ter a credencial, o nome da filha. Ela tem que estar com a filha ali, transportando a filha, né? Não necessariamente não é do condutor. A credencial é da pessoa. Eu sou idoso, daqui a 10 anos, vou ter minha A credencial. minha mãe tem a de idoso, quando ela com ela usa. Saiu contigo, com o seu irmão, ela pode usar. Então é da pessoa. Então a pessoa tem que estar lá, o usuário ali. Quer dizer, se a filha dela não estiver no veículo, ela não tem o direito de usar. Ocorre a credencial é dela, ela aí... usa no veículo em que ela estiver. A filha, E se ela for, por exemplo, buscar... Não, isso que acontece. Acontecia muito... O meu tio, você conheceu, morava aqui no centro, Jacob Mirique, próximo da Praça Barão, cadeirante e idoso, ele tinha as duas. E eu que levava ele pro médico e tudo mais. Às vezes eu ia buscá-lo no prédio dele, ele não pode estacionar na frente, não pode nem parar na frente do prédio, né? É falecido agora, né? E então eu colocava o carro, quando eu não achava vaga, eu colocava na vaga de deficiente, mas isso eu já tinha conversado com ele, já estava ali embaixo, só ia ali, pegava e já trazia. Então, mas são situações que de repente o fiscalizador vai ver eu descer e vai chegar, vai ver a credencial, cadê o deficiente? Aí você tem que explicar e tal. E ocorre, isso aí a gente acaba entendendo quando ocorre essas situações, mas tem situações que não, a pessoa realmente não vai transportar a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa, vai lá e utiliza a credencial de forma incorreta. Então, para ficar claro, só pode usar a credencial quando a pessoa que porta aquela... que tem aquela credencial pode utilizar, né? Aí tem essas situações, de repente você vai encostar com a pessoa ali, você vai estacionar, a pessoa tá junto, mas você vai colocar de repente lá numa clínica ou no apartamento, entendeu? Aí de repente você volta depois para tirar o carro, porque você vai embora e a pessoa vai ficar lá. Então, às vezes pode causar uma dúvida ali e de repente eu conversando com o fiscalizador para tentar explicar. E de repente se ele desconfiar, fala, então vamos lá comigo, né? Ver a situação, né? Mas é complicado. Gente, tem uma aqui que eu acho que é o concurso. A gente já viu algumas coisas circulando em redes sociais. Enfim, eu acho que é uma dúvida de muita gente. Os totens de segurança, agora o Centro de Controle Operacional foi inaugurado, né? Eles vão servir para fiscalização e aplicação de multas de trânsito? Eles podem servir, porém a via tem que estar sinalizada para isso. Via fiscalizada por via de monitoramento. A gente até hoje não sinalizou nenhuma, né? Até porque o objetivo do totem principalmente é melhorar a segurança pública da cidade, urbana, né? Claro que você pode fazer a fiscalização desde que seja sinalizado, mas nada impede, de repente, o agente constatou uma infração de estacionamento irregular, ele, que nem teve uma situação, né, que avisou pelo próprio totem quando estava próximo, ou então passar para um outro agente fiscalizador que vai se deslocar até o local para poder fiscalizar lá. Ou seja, o agente que está no centro, na sala de monitoramento, ele pode acionar o agente de rua, né? Isso. Perfeito. Tem mais algum questionamento aí, Kennedy? E importante que também os totens vão ajudar bastante na questão de
de atendimento de acidente de trânsito, né? Sim. Com certeza. Aí. Deslocamento mais rápido, né? Sim. Aqui fala sobre se quiser solicitar uma sinalização de solo, como que a pessoa deve proceder? Se ela entra em contato ela pode entrar em contato com a secretaria, né, até porque é um direito do cidadão, né, ele tem que ter uma resposta aí se vai ser feito ou não e o prazo, né. Claro que tem essa dificuldade de material, que a gente falou da questão da tinta aí, que os fornecedores têm encontrado uma dificuldade de fornecer o material, né, então às vezes acaba impactando no seu cronograma, mas pode ser pela secretaria por e-mail, telefone também, mas eu acho que o melhor pela coisa é ouvidoria documentar. também. Pela ouvidoria também, mas não é muito comum. Seria, acho que a ouvidoria seria o seguinte, não fui atendido. Entendi. Aí agora eu vou para ouvidoria, entendeu? Correto. Perfeito. Acho que é isso por hoje, hein? O papo tá bom, mas o tempo urge. Fecha a conta e passa a régua, Kennedy. E espero que todo mundo tenha feito que nem o sinal amarelo, né? Prestar atenção, né? Eu tô isso querendo aí. usar essa toda hora, né? Vocês saberem, né? Mas foi muito legal. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. A gente sabe que não é um trabalho fácil estar na rua, tem que lidar, às vezes, com o mau humor do motorista, né? E é sempre visto como, que chato, já tá querendo me dar multa, só tá querendo fazer isso. Na verdade, o trabalho a gente percebe cada vez mais que é o trabalho para proteger e organizar a vida das pessoas, né? Então, eu estendo aqui não só o agradecimento no podcast, mas pelo trabalho de vocês aí fora, na rua. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço aí o convite, né? Agradeço a Viviane por participar, agradeço a oportunidade de explanar um pouco sobre a nossa secretaria lá, né? Sobre a Semana Nacional de Trânsito, sobre as novidades que têm acontecido na cidade e também o que aconteceu já, né, na nossa gestão. E é isso, a gente está aí para trabalhar, para ajudar a comunidade. E sempre que tiver novidade, portas abertas aqui. Com certeza. Valeu, Alexandre e Viviane, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Lembrando que a gente de trânsito não é vilão, né? O vilão é a sua falta de consciência. Então vamos botar a mão na consciência, vamos dirigir com cautela, respeitar, Perfeito. Se colocar no lugar do próximo, para que a gente diminua ainda mais os números, né, de mortes, de acidentes no trânsito. A gente quer ver paz no trânsito e que vocês voltem aqui sempre que tiver alguma ação positiva de novo. E parabéns a vocês pelo programa aí, né? Trazendo bastante novidades aí, levando ao público aí o conhecimento do que vem acontecendo na cidade, na gestão. Então é um programa bastante legal aí. Valeu. Muito obrigado. Valeu, Kennedy. Mais uma missão cumprida. Mais um papo muito legal. Você que está em casa, se tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários. A gente pergunta para eles e responde para você pelos comentários também. Não deixe de participar. Fique atento sempre e compartilha, comenta, participa. Até o próximo Papo de Primeiro podcast da Prefeitura de São Vicente. Valeu, muito obrigado.